começar a revender, mas não sabe onde comprar barato, ou já revende, trazem pedidos, mercadorias que você não consegue escolher os modelos. Por que que não é interessante você ter uma lista de fornecedores? Porque, primeiramente, você já parou para pensar o quanto que tem de fabricantes no nosso país, de contribuintes? Você acha mesmo que essa lista que você comprou pela internet vai conter todos os fornecedores de todos os nichos e subnichos? É claro que não. A lista vai te gerar uma dependência e ainda por cima você vai ter uma margem apertada. E se eu te disser que você não precisa ter um CNPJ, que você não precisa comprar grandes volumes, você não precisa já ter experiência para você começar nesse ramo de vendas de mercadorias? Você sabia que isso tudo é possível, mesmo você começando do zero? Por isso que não é interessante uma lista de fornecedor. É independência. Sou Samantha Siqueira, gestora comercial com mais de 10 anos de experiência na área. Durante uma década, eu estive do lado estratégico de negociações, analisando fornecedores, margens, custos reais, precificação e formas de alavancagem de venda. Hoje, eu aplico esse método para os meus negócios e resolvi passar adiante. Eu aprendi comprando, negociando e tomando decisões que impactavam o faturamento. Então, eu conheço profundamente como identificar quem está na raiz da cadeia de compra, de venda, como diferenciar fábrica, distribuidor, atravessador, como usar essa alavancagem estratégica para crescer mesmo começando pequeno, porque eu sei como encontrar essa mercadoria barata para revender e mais importante, porque o jogo não é só preço, é estratégia e ele não é lista, porque fornecedor muda, o mercado muda, o preço muda, as mercadorias mudam. Então, também existe aí o fator predominante de atraso de mercadorias. Mercadorias com má qualidade, mas quem entende a estrutura comercial nunca mais depende da indicação de ninguém. Como que funciona a cadeia? Quem está no meio do caminho? Então, aqui eu tenho uma exemplificação. Nós temos a fábrica, quem produz essa mercadoria, tem também o distribuidor, que são CNPJs autorizados a fazer a distribuição desses produtos da fábrica, e do atacadista tem um revendedor, ou também muito conhecido como o atravessador. E tem você, que é o consumidor final. Então, quanto mais perto da fábrica você puder comprar, maior é a sua margem de lucro. Por que não é interessante depender da lista de fornecedor? Porque o fornecedor ele muda o tempo todo. Ele pode subir o preço, o estoque dele pode acabar, a empresa pode fechar, ele para de vender no atacado, ele pode mudar a qualquer momento a política de pedido mínimo dele, ele não consegue entregar os modelos de mercadoria solicitados. Esta lista faz você depender diretamente dela, e esse método faz você nunca mais depender de ninguém. Então todo mundo ele começa a vender o mesmo produto quando compra uma lista. Vamos supor que 200 pessoas compram do mesmo lugar. Todo mundo vende igual. A margem cai e aí começa a guerra de preço. O produto atrasa, o produto pode vir com a má qualidade, você não tem preferência de escolher quais são as mercadorias e principalmente dependendo do nicho, isso fica um pouco mais complicado e a empresa também pode falir. Então quem sofre com tudo isso é você. E aí você tem que comprar novamente uma outra lista de fornecedores, porque aquela já não supre mais a sua necessidade, porque o mercado ele muda com constância. E a lista ela não vai te ensinar a fazer uma análise, como saber se vale a pena você comprar de um atravessador, quando compensa pagar mais caro, como identificar a sua margem. Então a lista ela não te ensina isso. E esse método vai te ensinar. O atravessador vale a pena quando você tem um curto capital de giro, quando a sua compra é pequena, você quer fazer um teste de produto no seu município, o prazo é rápido, o frete é menor e existem outras formas de parcelamento. Então, o segredo não é você eliminar o atravessador, não sou contra o atravessador ou revendedor, é saber quando que você usa ele a seu favor. O método de busca inteligente, muito utilizado por gestores comerciais e analistas de compras, ele se caracteriza em alguns métodos, como você pode comprar sim, pesquisar pelo nome técnico do produto, mas vamos para exemplificação. Eu coloquei como exemplo esse modelo de pote, pois é um dos produtos mais comprados para utilidades domésticas dentro do nicho de cozinha e também mais revendido. Então,
Nesse método aqui de busca inteligente, ele enfatiza que nós devemos fazer essa pesquisa pela especificação técnica do produto. Então, eu vou acessar aqui a página do Google para nós termos um direcionamento de como seria essa pesquisa. Na especificação técnica, pelo nome do produto, fica um pouco difícil você procurar, porque quando você coloca aqui potes na internet, a diversidade de quantidade de potes que existem, de diversos modelos, de diversas categorias, marcas, fabricantes. Pois se é a primeira vez que você está comprando esse produto ou fazendo a pesquisa dele pela internet, dificilmente você vai encontrar ou identificar qual a especificação técnica dele. E aí você vai em algum lojista e verifica esse pote, tenta verificar a rotulagem dele, mas não tem esse tipo de especificação. Então, assim, é inviável para quem está iniciando. Esse método de busca pela especificação técnica é bom quando você já adquire já de um fornecedor, de um distribuidor que vem na nota fiscal. Quando ele sugere também, nesse método mais tradicional, uma pesquisa da fábrica, por exemplo, fábrica de plástico. Quando você faz essa pesquisa no Google, aparece até fábrica de injeção plástica. Então, é muito complexo. Isso vai te dar muito trabalho e talvez você nem encontre. Agora, quando você pesquisa por distribuidor autorizado, a tendência de realmente aparecer. Mas para você que está iniciando nesse ramo de vender produtos e quer ter uma alta rentabilidade, uma alta margem de lucro, como é que você vai saber identificar se você ainda não adquiriu nenhum produto da fábrica, que você pode talvez estar adquirindo de um atravessador. Então, isso para quem está começando não é viável. Então, o que é interessante? Agora eu vou te mostrar o ouro. O método de 5 minutos é praticamente a modernização desse método tradicional. Então, em menos de 5 minutos, você encontra aonde está esses produtos que atendem o seu nicho. E esse método serve para qualquer nicho, independente da sua região, da sua localização. Então, esse método ele vai praticamente na raiz. Você não vai ter trabalho nenhum. É simplesmente saber identificar. Precisa ter um CNPJ, que você não precisa comprar grandes volumes, você não precisa já ter experiência para você começar nesse ramo de vendas de mercadorias. Você sabia que isso tudo é possível, mesmo você começando do zero? Esse método ele funciona em qualquer produto físico, para qualquer nicho e subnicho, porque não vai te deixar dependente de uma lista de fornecedores. O método de 5 minutos não é apenas uma aula, é uma nova forma de você enxergar compra, margem e oportunidade. Então, você vai aprender a identificar a raiz, aonde encontrar esses produtos sem depender de lista de fornecedores, analisar com estratégia e tomar decisões com visão comercial. Isso sim é independência. A turma do método 5 minutos está aberta por tempo limitado. Eu não sei quando abrirei novamente. Eu trabalho com turmas fechadas, porque eu acompanho de perto quem decide aplicar o método. Não é um conteúdo jogado na internet, é uma estratégia prática para quem quer lucro de verdade. Então, se você está vendo esse vídeo agora, considere isso uma oportunidade, que quando as vagas fecharem, eu não garanto uma nova data. O link encontra-se na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Se você tiver qualquer dúvida durante a aplicação do método, você pode entrar em contato. Esse suporte é exclusivo para os alunos e eu estou aqui para te direcionar. Agora começa a fase em que você deixa de comprar com o consumidor e começa a comprar com estratégia. Então, vamos em frente.